Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi aqui, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd Henrique Boaventura, e falou em Acid Shock, eu só consigo pensar nos barris do Diego cheios de enguias ou de realmente um choquezinho elétrico acontecendo. Mas eu sou idiota. Mas quem tá aqui pra não ser idiota é o Diego da Coisa Linda. Não, mentira, eu também tava pensando, agora que tu falou, eu fiquei com a imagem de dois barris se batendo, assim, que nem carrinho de choque, tá ligado? Tipo Donkey Kong. Tem isso também, né, porra. Tem isso, meu. Donkey Kong total. É total. Olha aí. Se aparecer lá um cara fantasiado de macaco começar a jogar os barris pra cima, assim, né? Tu já sabe que o chat GPT vai comer. Eu vou fazer 2 barris de cerveja. Eu e tu em cada um dos barris se batendo. Meu, essa vai ser a capa do programa. Eu preciso fazer isso acontecer. Lindo, lindo. Meu chapéu. Ai, ai. Quem fica ouvindo esses devaneios e achando justo esses devaneios, porque no final das contas a gente gera conteúdo, são os nossos queridos apoiadores e apoiadores de Braçagem Forte. Tem vários benefícios em nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros, merchandising exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que já tá rolando, na verdade não tá, que teve o kit da Stannis, que você ainda tem acesso, você pode acessar o site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usar o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto. E também tivemos o kit da Dude Brewing, e foi massa pra caramba. 2 kits lindos que a gente aproveitou bastante. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Calpel, de Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leilé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Roberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cintia Alcaua, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo e Thiago Fernandes Dias, além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. Tá, de onde surgiu esse programa? Acid Shock, ou Choque Ácido. A gente tava fazendo, lá nos primeiros Hora Ácidas, a gente tava conversando, a gente tava falando sobre refermentação em garrafa, e daí o Tainha tirou do bolso, mas tem que cuidar com Acid Shock, porque não é tão simples assim. E eu, céus, o que seria Acid Shock? Porque, vocês sabem, eu posso ter argumentos para falar sobre muitas coisas de cerveja. Eu tenho poucos para falar sobre cervejas ácidas e espontâneas. Devagarzinho eu tô ganhando cancha. Mas eu tenho pessoas especialistas para falar aqui. E daí veio o Diego para falar sobre o método de Acid Shock para adaptar leveduras para refermentação ou para possivelmente fermentação, né, Tem? Sim, é pra gente refermentar as cervejas que vão pra garrafa. E a gente tá falando basicamente de processo de garrafa, né? De invase no final, né? De invase. Então isso aqui é especificamente para... Isso já é, porque só pra gente situar. O que é o problema, né? O problema que a gente tem ao fazer uma refermentação na garrafa usando uma Saccharomyces são 4 pontos principais. É o pH baixo, a alta concentração de ácidos orgânicos, baixo teor de nutrientes e o teor alcoólico que já está mais alto. E aí,
Podia dar só uma explicada qual é por que isso é um problema, cada um desses pontos é um problema, gente? Não, claro. Não ou claro? Te escolhe. Claro. Mas é muito simples a gente entender qual que é o grande problema aqui quando a gente vai fazer um invase de cervejas ácidas. E assim como o Henrique sabe que muitas vezes a gente vê inúmeros problemas, tanto em cervejas profissionais quanto em cervejas caseiras, de cervejas ácidas complexas, que chegam às cervejas com problemas de fermentação, né? E isso é um grave problema, porque geralmente a gente recebe a ideia de que basta a gente colocar o açúcar, né, que vai se refazer ali a refermentação da cerveja na garrafa, pura e simplesmente. Herança de fermentações ale e lagers clássicas que funcionam, né? Exato, porque tu tens uma condição ainda nessas ales e lagers clássicas que tu tem açúcar residual, tu tem nutriente que tá ali, porque tipo não foi tudo fermentado, né? O teu pH ele não é tão baixo, então o ambiente em si ele é propício para as leveduras. Enquanto no caso das cervejas ácidas complexas que a gente vai fazer, o invase, no final aquele ambiente é totalmente hostil para uma levedura normal, né? Tu vai estar lá trabalhando com uma cerveja que vai estar às vezes com pH em 3.0, 3.2, 3.5, algo baixo de pH. Que isso por si só, às vezes a levedura vai ter um problema para se reproduzir. Então, essa alta quantidade de ácidos láticos, acéticos, né, e cítricos e tudo mais, atrapalha muito para a levedura, né, no sentido dela poder se reproduzir e ela, né, conseguir fazer isso. Ela vai conseguir, só que ela vai precisar se propagar, se adaptar através da propagação em novas, né, nas subsequentes propagações que vão acontecer ali durante a refermentação na garrafa, mas para tudo isso ela vai precisar de nutriente, né? Então, por conta desse estresse que ela vai ter, esse nutriente, infelizmente, na cerveja selvagem não vai estar lá, porque tu foi uma refermentação longa, muitas vezes de anos, para tu chegar nessa cerveja pronta. Consumiu até a última gota de nutrientes e qualquer tipo de alimento que poderia ter ali, né? Exatamente, né? Então tu tens esse problema que é muito... que talvez seja o pior nessa situação, que é a falta de nutrientes, né? Então tu vai ter uma levedura que não está adaptada a essa acidez, tu não vai ter nutriente ali, e algumas vezes até o próprio teor alcoólico é um pouco mais alto do que as leveduras normais trabalham, né? Às vezes a gente tá falando de 6,5, 7, enquanto uma levedura comum vai trabalhar ali na base dos 4, 5, então ela não tem ali não vai estar reforçada para isso. Então a gente tem que partir para um processo de solução. O que nós vamos fazer? Então, para isso, né, a gente vai ter que mexer nas leveduras. Eu acho que com a tua explicação, tu meio que já respondeu uma dúvida que eu tinha, que é o seguinte. Quando a gente pensa, eu sei que não é o universo que te pertence ou que te agrada tanto, mas quando a gente pensa em cervejas não complexas, ácidas, não complexas, de fermentação rápida principalmente, né? Aí a gente pode botar Berliners, clássicas, pode falar straight sours, enfim. Essa gama de cervejas tem uma fermentação, geralmente, quando a gente fala aí de uso de lacto, né? Para fazer a primeira acidificação, e depois disso a fervura e, consequentemente, depois indo para a fermentação com Saccharomyces, né? Eu entendo que desses fatores que a gente trouxe, pH não deve ser um problema. Não deveria ser um problema para cervejas não complexas, porque o pH também é baixo nas cervejas não complexas. Aí me sobra duas coisas, que são a alta concentração de ácidos orgânicos e os nutrientes. É isso que é o mais que, no caso das cervejas complexas, a falta de nutrientes e a alta concentração de ácidos orgânicos que torna o ambiente mais inóspito em comparação a uma cerveja de fermentação rápida. Acidificação rápida, na verdade. Exato. Agora, o que tem que lembrar é que quando tu tá fazendo uma cerveja que não é complexa, aqueles nutrientes estão ali e a levedura ela vai se adaptar, consequentemente, naquele ambiente. Mesmo no pH. Então, tipo, não é todas as variáveis, é uma variável ruim. E que o processo, ele, vamos dizer assim, mas só que na verdade, o que acontece na cerveja não complexa? Ainda tem o nutriente. Uhum. Então o processo de adaptação vai acontecer no local, né? E por às vezes a gente vai ver que talvez, muitas vezes, essas multiplicações celulares, elas demoram um pouco mais para acontecer. Por conta do pH. Né? Em cervejas de kettle sour, por conta do pH, porque ela vai ter que se adaptar ali dentro. Então a gente tem esse problema também. Só que
ela se adapta, né? Enquanto nas cervejas ácidas ela não teria como se adaptar porque faltaria nutriente para ela fazer essa transformação toda, né? Enfim, então a gente tem essa adaptação que ocorre nas outras cervejas também. Entendi, então faz sentido pra mim. É só porque eu acho que valia a pena essa comparação, porque eu acho que é natural a pessoa pensar, não, mas eu já faço Kettle Sour, eu já faço uma acidificação. Lembrando que quando a gente fala de lacância, daí é outro rolê, porque a lacância ela já é um micro-organismo só que faz os dois processos, não é dois micro-organismos gerando resultados diferentes. Então por isso que é outra formiga, não é essa formiga que a gente tá falando. Exatamente. Tá, mas simplesmente, se a gente for lá na nossa cerveja complexa, vamos lá, eu aprendi nos últimos 7 episódios como fazer algum tipo de cerveja ácida complexa. E eu simplesmente adicionar açúcar, não vou dizer nem que vou botar levedura, eu vou só adicionar açúcar. O que vai acontecer? Qual o resultado ruim que eu vou ter nisso se eu não passar pelo processo de ácido choque, que a gente pode dizer adaptação de levedura, né? Existe aí um segundo problema, né, que seria a falta de leveduras viáveis, né? E mesmo as leveduras viáveis que vão estar ali ainda constantes na cerveja, tu vai colocar o açúcar, não vai ter nutriente. Então elas já estão em baixas quantidades, tu tem pouco nutriente. Isso daí é uma receita pro fracasso, né? Então a gente tem uma possibilidade de dar problema muito grande. Ou elas vão ter uma fermentação mal feita, né? Que vai resultar em off-flavors, né? Como pode dar diacetil, acetaldeído, assim como acontece nas cervejas normais. Então tu vem para uma fermentação que ela é deficiente. Então gera problemas para essa cerveja no final das contas, né? Como resultado final. Mas aí a gente entra numa seara que eu tô falando de Saccharomyces, né? Eu tô falando de vou ter poucas células de Saccharomyces, mas eu vou ter brete também. Sim. E a brete não conseguiria fazer consumir esse açúcar e se tornar a parte responsável da refermentação? Não, ela vai conseguir também, mas tem que lembrar que às vezes ela vai sofrer também com o processo, né? Porque, tipo, o que pode acontecer? Tu vai se arrastar nessa cerveja por muito mais tempo do que o necessário. Então vamos dizer assim, às vezes a tua refermentação em garrafa que podia durar com esse processo 15 dias, de repente tu vai ter que esperar 1 ano ou mais até para ficar pronta essa tua cerveja. Então é algo mais complicado. E mesmo assim tu pode ainda, depois de tanto trabalho e tanto carinho que tu teve para criar uma receita, né, criar uma cerveja, tu pode estragar ela com a refermentação, né? Assim, o envase faz parte do processo e é um processo muito crítico, né, no processo das cervejas ácidas complexas. Então tu tens ali um rolê completamente diferente que deve ser observado. Perfeito. E ainda que não seja um universo onde lúpulos sejam tão famosos ou tão requeridos, se você quiser fazer cervejas lupuladas com lúpulos específicos colhidos em fazendas, vai lá nas fazendas nos Estados Unidos, pegar os lupulinhos lindos e maravilhosos, fresquinhos e trazer para sua cervejaria para você se diferenciar no mercado, é na Hops Company que tu vai conseguir. hopscompany.com ou chama quem já te atende e vai ter acesso a essa safra nova. Tá, então já sabemos quais são os problemas que levam a uma levedura não conseguir fazer a refermentação. A gente já sabe o que vai acontecer se a gente ignorar a adaptação da levedura para fazer essa refermentação. O que tu propõe como solução para isso? Então, a solução do Diego, assim, a gente vai fazer uma camiseta, a solução do Diego. A solução do mundo, né? Eu acho que esse daqui é um dos passos mais importantes para quem tá fazendo cerveja ácida complexa, né? Porque não adianta tu deixar lá 10 anos a cerveja no barril e depois não conseguir envasar ela, né? Então, o ácido choque, né, que é a adaptação, é um processo de adaptação da levedura para chegar, né, na cerveja final, é o que a gente vai fazer. E aqui a gente vai começar explicando um pouquinho como é que faz, né? Inclusive, né, Henrique, a gente vai deixar o link com um documento com todo o processo completo, porque aqui a gente às vezes vai falar um pouco resumido, para todo mundo acessar, e que levem isso como um protocolo exatamente de produção, né, de invase. Isso é uma coisa que muita gente me pede, é um dos maiores problemas que a gente vê das produções caseiras, né? É mesmo? E eu acho que não, com certeza. Assim, às vezes a gente sabe que a pessoa fez uma cerveja muito legal e tu recebe uma cerveja que estão com defeitos muito básicos, como diacetil em cima, ou acetaldeído, THP, então é o principal. E isso tudo a gente pode evitar com essa situação, né, de invase.
né? Então tudo isso tem que ser bem pensado e bem meticuloso, né? E o que eu preciso para fazer esse processo? Quais são os materiais? Eu tenho que comprar coisas diferentes, assim? Eu tenho que ter um equipamento diferente para fazer isso em casa? Não, com certeza não. E até, claro, né? Se a gente for olhar para o descritivo do Acid Shock, que é descrito no Milk the Funk, eles vão te dar opções de fazer contando células e tudo mais. O que a gente vai passar aqui é um modelo que tu pode fazer em casa sem contar célula e fazer de uma forma muito tranquila, sem inclusive precisar comprar nada especial. Isso pode fazer até com, sei lá, com garrafa de água mineral como propagador do que a gente vai fazer aqui. Então assim, né, começando pelo básico, né? A gente vai pegar os meios para poder multiplicar a levedura. Então a gente vai ou trabalhar com um mosto estéreo, né? Que pode... Estou fazendo outra cerveja e vou aproveitar aquele dia para fazer essa multiplicação da levedura que tu quer adaptar para teu envase. Tu tem que pensar que tu vai começar isso uma semana antes. Então tu vai pegar um mosto estéreo, né? Para fazer a refermentação e propagação dessas leveduras para o processo de adaptação. Tu pode tanto pegar um mosto, mas, por exemplo, no meu dia a dia, Henrique, que, por exemplo, eu não sou um cara que estou sempre fabricando mosto, eu uso muito suco de maçã. Suco de maçã. Exato, porque o suco de maçã, ele é interessante que geralmente ele vem com uma OG ali entre 1036 e 1042, que não é um OG muito alto, e que ele é ótimo para a gente propagar leveduras. O suco de maçã integral, ele já vem com bastante nutriente, então para o processo de propagação, ele já está bem completo, e tu sempre só tem que se ligar de dois pontos, que tu vai usar o suco de maçã integral e aquele que é sem conservantes, porque a gente tem que evitar os sucos que têm conservantes e metabisulfito, porque aquele pode atrapalhar, esses conservantes podem atrapalhar na propagação da nossa levedura. Até inibir, né? Até inibir, né? Então isso é bem simples. Outra coisa que a gente precisa é a cerveja que vai ser envasada. Tá, mas, ô Diego, uma pergunta antes. Considerando que um suco de maçã, né, ele é basicamente frutose, né? Sim. Eu sabe que eu sou uma pessoa clarividente, que eu ouço perguntas que não foram feitas ainda, né? E eu tento transmiti-las para os programas. Não corre um risco, já que a gente tá falando de adaptação, né, de levedura, não corre um risco de a gente adaptar a levedura a consumir açúcares mais simples e ela... Acho que eu já tenho a resposta pra minha pergunta, né? E ela não consumir outros açúcares, mas no final das contas a gente tá adicionando açúcares simples. Beleza! Exato. Fechou o programa. Frutose e sucurose deram as mãos e saíram caminhando juntas. Pra passear. Pra passear. Tudo bem, mas valeu a pergunta. Mas eu respondi mais rápido. E alguém iria perguntar, porque com certeza eu já ouvi essa pergunta também. Faz todo sentido, E faz sentido, tá? Porque tu poderia até adicionar como uma terceira hipótese, né? Tu fazer um priming para que aquele micro-organismo ali ele fosse se propagar ali. Só que se tu fosse usar a sucrose e o açúcar normal para fazer esse meio propagador, só tinha que se lembrar que tu tem que colocar daí o nutriente, porque claro, o açúcar refinado não vai ter nutriente. E aí vem uma outra coisa que para mim é muito, assim, eu tenho sempre um cuidado extra, tipo, eu prefiro não fazer isso, um mosto estéril, ou fazer esse meio de propagação com açúcar ali, porque ele pode, sendo feito pela gente, a gente pode acabar contaminando. Então eu prefiro pegar o suco de maçã, que eu sei que está esterilizado, por exemplo, né? Só como exemplo, a Sanjo tem um processo de microfiltragem por osmose, depois por ultravioleta. Eles têm uns filtros industrial absurdo, que, né, entregam a garrafa lá sem contaminante pra gente. Uhum. Então a gente pode se aproveitar da facilidade que é isso, né? E como tu não faz isso, né? Eu uso isso por conta disso, né? Para não ter esse problema. Então no final funciona muito bem. Boa. Enfim, dito isso, né? A gente precisa da própria cerveja que vai ser usada para envasar, porque a gente vai precisar adaptar a levedura para o meio que vai estar mais ácido. O que seja é a sua cerveja. Então tu vai ter que separar um pouquinho da sua cerveja para fazer essa multiplicação. Tá? Por fim, tu vai precisar, óbvio, de um lugar para fazer essa multiplicação, que pode ser um Ellermeyer, mas também pode ser em algum outro meio recipiente que tu tiver, que tu possa botar um airlock. E ali tu vai fazer essa propagação. Só tem que estar tudo esterilizado. Ponto. Perfeito. Então não tem mais nada.
Se tu quiser ser uma pessoa mais chique, tu pode ter um agitador magnético, né? Tem gente que tem. Então vale a pena usar, porque ele vai reduzir ou garantir a massa, né, de fermentação. E por fim, uma levedura. Uma levedura nova, uma levedura fresca. Uma levedura fresca, que a gente vai trazer de fora. Por que que a gente vai fazer isso, né? Claro, a gente podia fazer de outra forma, mas eu vou dar primeiro essa opção só para explicar o porquê. A gente precisa de uma outra levedura, e a gente precisa de uma levedura que seja mais robusta. Quando a gente pensa em robusta, a gente está pensando em leveduras que aguentem mais teor alcoólico e que aguentem mais acidez. Para esse tipo de situação, a candidata ideal sempre é a levedura de refermentação de espumante. E que geralmente é a Saccharomyces eubayanus. E a eubayanus, então, ela é usada muito na indústria do vinho para refermentar os espumantes. Porque ela já aguenta bastante teor alcoólico e a acidez ela também está adaptada. No mundo da cerveja, a gente tem a CBS, que é aquelas da Lallemand, né? A gente tem algumas opções de outras indústrias, ou aquelas super high gravity também, que são leveduras que vão estar adaptadas a muito teor alcoólico. Porém, a gente não sabe muito bem como vai se adaptar na acidez, mas são essas opções que a gente deve levar em consideração, que sejam robustas e sejam usadas para refermentação. E aí tu pode procurar, claro, né, em quem consegue te vender essas leveduras, né? E quem consegue vender essas leveduras com toda a certeza do mundo é a Levitec, que além de leveduras específicas para suportar essa pressão de refermentar uma cerveja ácida, alcoólica, cheia dos paranauê, também tem ales, lagers, brett, bactérias, tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras específicas, como é o caso dessa que a gente tá falando aqui. E também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Beleza, juntei tudo isso aqui agora, Tainha. Tem todos esses ingredientes, peguei meu suco de maçã, dei 2 golinhos antes, fiz já todo o rolê, contaminei a garrafa, porque eu tomei 2 golinhos, fiz toda a cagada de ter feito isso. Como é que é o protocolo, como é que a gente segue, qual é o passo a passo, qual é o caminho das pedras de Itaguaçu pra fazer aí esse choque ácido? Ó, a gente vai considerar, tá, um protocolo de apenas 3 dias, tá, pra gente não complicar muito a cabeça de quem tá fazendo. Que é muito simples, na real. Primeiro, né, se a gente acabar conseguindo essa levedura líquida ou uma levedura que esteja liofilizada, o interessante é que a gente comece como primeiro passo fazendo uma primeira propagação dessa levedura. Então a gente vai pegar aquele meio fermentativo, que seja o mosto, que seja a propagação de açúcar ou, preferencialmente, como a gente falou, o suco contaminado pela boca do Henrique de maçã. Né? Foi tu que deu a ideia. Mas enfim, esse suco então a gente vai, né, já que a gente pegou da boca do Henrique, vamos aproveitar e vamos ferver ele, né, pra não dar problema. Queimar, tocar fogo. E tudo mais. Mas após ele tá ali, né, em temperatura ambiente, que a gente vai inocular essa levedura e vai deixar com agitação ou não por basicamente 24 horas para que aquelas células tenham a primeira multiplicação. E aí vem o primeiro choque. Ou seja, a gente vai começar a introduzir a cerveja que vai ser envasada com a levedura que vai se propagar para esse meio. E como é que a gente faz isso? A gente começa a aumentar a acidez de forma parcial. Então a gente vai separar a levedura, né? Aquela levedura que decantou. A gente vai tirar o líquido da fermentação. E daí a gente vai começar, vai pegar aquele fundinho e daí a gente vai começar a fazer a propagação na cerveja. Então a gente vai começar no primeiro choque, com 75% do meio fermentativo, que seja mosto, suco de maçã, e 25% da cerveja. E aí a gente vai ter ali, né, ainda açúcar novo, com nutriente e a cerveja que a gente vai envasar. Com isso, a gente já começa a aumentar a acidez e a levedura vai começar a se adaptar. Então a gente vai deixar isso novamente, né, 24 horas para elas se propagarem. E a gente vai passar para o terceiro e último dia desse modelo um pouco mais reduzido que a gente está passando para vocês, que é o segundo choque. Que daí vai ser 50%, né, do mosto ou suco de maçã, que vai ter lá, né, todo o açúcar, nutriente, e 50% de cerveja. Então
Então a gente vai trazer as leveduras da segunda propagação, né, que é do primeiro choque, e entra nesse meio. Então ali a gente já vai estar com ele mais ou menos adaptado, porque ele já vai estar a 50% da cerveja. 50% é o suficiente? É isso que eu ia falar. Nesse momento, a gente vai ter ali uma propagação que vai estar a 1000. Então, ela vai estar com bastante... as leveduras vão estar com bastante vigor. Então, elas já vão estar bem adaptadas para elas começarem subsequentemente fazer as outras, vamos dizer assim, propagações. Multiplicações. As multiplicações vão vir já com bastante saúde. Então, não tem tanto problema a gente parar por aqui e fazer isso. No meu caso, o que eu gosto de fazer, tá? Porque quem faz com pouca quantidade, nesse terceiro dia, o segundo choque já é interessante, já tá ok. Mas como eu lá na fábrica, por exemplo, faço em vases, né, de 100 litros, né, minha cuba é de 100 litros, mas no final do dia eu vou estar lá fazendo, às vezes, 600, essas semanas aí a gente fez 600 litros de invase, que é muita coisa pra gente. Então a gente precisa de muita levedura adaptada. Então eu faço um terceiro ponto de 75% de cerveja, com 25% de suco de maçã, só para aumentar ainda mais, já chegar com essa massa mais adaptada. Um terceiro choque, então. Um terceiro choque. Isso depende muito, assim, da quantidade que vai envasar e tudo mais, né? Como tu falou, tu usa um volume grande. Vamos dizer que um home brewer, um caseiro, ele vai usar em torno de... Vai usar 20 litros de cerveja. Aí ele poderia já parar no segundo choque. Com certeza. Já tá mais do que suficiente. E ele vai ter muitas células ali para fazer essa fermentação. Então, e até porque como o próprio caseiro não vai ter muita cerveja para ficar adaptando, é bom ele parar no segundo, né? Para mim, tirar ali 1 litro, 2 litros não é muito, mas pro cervejeiro caseiro sim. Então o bom seria parar nos 50. Mas a gente tá falando de 100 ml no máximo. Tipo, a gente começaria com... Vamos lá, vamos dizer que a gente lá no primeiro dia que eu tô ativando só pro mosto. Vou usar 100 ml de mosto. Beleza? Sim. Aí, no segundo dia, eu vou pegar e vou fazer 50 ml de mosto mais 50 ml de cerveja. Aí, no segundo choque, né, eu vou... Melhor dizendo, no primeiro choque, eu vou fazer 75% de mosto, que daí seria 75 ml de suco de maçã, mais 25% da cerveja. E no segundo dia, eu vou fazer 50%, no caso, 50 ml de mosto e 50 ml de cerveja. Sim, exato. Mas é porque muitas vezes o cervejeiro caseiro, ele produz 20 litros, ou até menos 10, e daí tu vai ter uma evaporação grande, porque ele não tem um fermentador ideal. Então tem várias coisas que podem acontecer que vão levar esse volume muito baixo. Então parar nos 50% tá super ok, e esse é um bom caminho para se fazer. Entendi. E aí, beleza, chegou no final do processo, eu vou ter ali uma quantidade maior de células do que eu tinha originalmente, que certamente não vai ser o mesmo número de células que tu teria se tu estivesse inoculando DME, porque, de novo, tu tá adaptando para o meio ácido, então a propagação não vai ser a mesma, mas eu já tenho uma quantidade ok de células para ir para o dia do engarrafamento. O dia de invase. Exatamente. E daí pro dia do invase, o que a gente vai precisar? É preparar o priming, que é normal, todo mundo já sabe fazer, e pode decidir o quanto que ele vai querer fazer para invasar. Só que o importante do priming aqui, quando a gente for fazer, é colocar o nutriente. O nutriente não pode ser esquecido, e a gente tem que tomar muito cuidado de deixar ele homogeneizado na calda. Porque ele é um troço que ele não homogeneiza muito bem, então o interessante é tu fazer aquilo na hora que tu tá colocando o açúcar para ferver, né, no caso, né, tipo, né, pode até inverter o açúcar se quiser e tal, essas coisas, mas o ideal sempre é colocar o açúcar na água, ferver ele exatamente só para tu ter certeza que não vai ter contaminação, porque a gente não quer leveduras que a gente tá planejando colocar lá dentro, né. E aí a gente coloca o açúcar e o nutriente junto, mistura eles com a colher ou com qualquer coisa lá que tu tenha para fazer essa mexida, para tu homogeneizar no açúcar em si, e depois tu joga a água, tu ferve, e daí a gente vai levar pro momento de fermentação. E é importante assim, ó, fica muito difícil, tá, fazer esse tipo de situação de priming de garrafa em garrafa. O ideal é que a gente vá colocar isso, né, essa cerveja pronta, para um outro contentor, onde vai receber a cerveja e o priming. Por quê? Para tu fazer uma homogeneização desse açúcar com o nutriente e tu manter tudo junto, porque se tu fizer na garrafa, existe um problema muito sério, que é o seguinte: tu vai botar o priming, o ideal é a gente colocar a calda já quente.
né? Pra gente não correr o risco de contaminação nesse processo de resfriamento. Tu pode colocar até de forma correta, em garrafa em garrafa. Só que daí depois tu vai ter que separar a levedura para colocar depois que tu começou a fazer o invase. E daí para tu separar a quantidade correta da levedura, que tu já tem um volume muito baixo, vai começar a ficar complexo, porque daí tu precisa de uma pipeta e tu pode no fim errar e não ter mais a levedura sobrando para aquela última garrafa. Faz total sentido. Então o mais correto nesse momento é tu fazer, né, na hora que você está enchendo, vamos dizer assim, o vasilhame de fermentação, coloca a calda, começa a botar a cerveja, aí tu vai homogeneizar a calda e a cerveja. O vasilhame de invase, não de fermentação. Tu vai tirar do de fermentação e passar pro de invase, né? Isso, desculpa, exatamente. E daí tu vai homogeneizando tanto a cerveja com açúcar e a temperatura já não vai ficar tão alta. Porque se tu colocar aquela tua levedura em cima da calda quente, obviamente tu vai matar tuas leveduras, a maioria. Então o ideal é tu começa, coloca a calda, coloca a cerveja. Assim que tu estiver ali pela metade, coloca a levedura e continua a colocar a cerveja de um modo que tu vai criar uma homogeneização. E sem preocupação com a entrada de oxigênio. Por quê? Porque tu vai levar essa cerveja para refermentar. A falta de oxigênio pode gerar acetaldeído. Esse é um dos grandes problemas. E pode dar sulfuroso também. Se você, claro, né, fosse colocar oxigênio demais no seu invase e não fosse refermentar, daí a gente ia ter o problema do THP. Mas, como a gente vai fazer uma refermentação vigorosa dentro da garrafa, tu não vai ter esse problema, porque tu vai consumir esse açúcar. Rapidamente. Então, tu tens uma questão aqui que tu mata dois problemas com um só. Tipo, tu não vai ficar sem oxigênio, vai ter problema de acetaldeído e problema de fermentação, e nem vai ter o problema do THP. Então, esse é o melhor caminho para tu não criar problemas de off-flavors no seu invase, né? Então aqui é o melhor dos mundos é fazer isso. Mas tem uma coisa também, né? Não é simplesmente virar esse starter que tu fez, a starter de adaptação, não é simplesmente virar ele dentro do mosto, da cerveja fermentada, né? Tu tem que deixar ele decantar, porque tu vai ter um mosto ali dentro do Erlen que tu propagou a levedura, que ele vai estar com um perfil provavelmente meio merda pra botar na tua cerveja, né? Não necessariamente, porque depois que tu vai colocar, ele vai acabar selecionando no fim, entendeu? Tu pode até, claro, colocar só o sobrenadante, mas existe um problema que talvez tu não tenha a quantidade de células necessária. Entendi. Então mistura, tem tudo e joga tudo. Exato, homogeneiza e joga tudo. Porque por mais que tenha ali alguma coisa que pode levar a algum problema, o volume relativo ao total envasado é muito baixo e essa diluição vai acontecer. E no final das contas, tu tava adaptando com a própria cerveja, né? Então, tipo... Exato. O que pode acontecer é realmente ser mais ácido do que ela tava. Mas isso não é pra acontecer, tá? Até assim, né? Tipo, no Milk the Funk, o pessoal pede pra tu ferver a tua cerveja pra matar os micro-organismos. Ou seja, tu vai pasteurizar a tua cerveja na hora de fazer o ácido choque. Mas eu fiz das duas maneiras, eu não vi tanta diferença, porque não tem tempo para os micro-organismos que estavam ali naquela cerveja se propagar com velocidade em relação a Saccharomyces que já está em grande quantidade. Então eu não vi com uma grande preocupação. A competição tá muito grande, né? É muito grande, então eu não vi com uma preocupação muito grande. Então é assim, o modelo que eu tô passando não é o 100% correto, porque tu pode fazer ele extremamente refinado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o extremamente refinado para se fazer em casa e em micro cervejarias, como é o meu caso, começa a ficar muito complicado. Então, eu prefiro manter o processo bem rústico para não dar problema. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Então, é isso. Começa a ficar simples, mas só que tem passos que tu deve tomar cuidado, que são muito lógicos, né? De não botar a levedura que tu recém propagou junto com a calda quente, porque tu vai matar tudo. Ah, não, mas daí então, porra, né? Mas às vezes a gente tem que fazer o negócio a provas de idiotas, né? Porque sempre tem o idiota que vai fazer da forma mais errada, tá ligado? Eu, tipo, a vez que eu escutei isso, assim, não, tu tem que fazer as coisas à prova de idiota. Eu achei isso, assim, muito preconceituoso, mas na verdade ele tem a sua função. Toda placa de proibido tem uma triste história por trás, né? É sempre assim, né? Toda aquela placa bizarra de proibição tem uma triste história pra ser contada. Exatamente. Tá, então acho que ficou bem entendido como é que é o processo. E tu teria alguma dicas pra dar pro pessoal referente a... isso aqui, olha,
não tem erro se tu fizer dessa forma? O que eu tenho que cuidar pra não errar? Olha, tudo que a gente falou aqui, se tu seguir a risca, e é uma coisa muito simples que a gente falou, não é pra dar erro, tá? Só tem que cuidar, né? Obviamente, assim, não vou deixar aquilo lá parado e vou envasar durante 10 horas. Não, tu tem que botar ali pra envasar e tu vai envasar na hora, porque tu não quer que o açúcar decante ou a levedura decante e tu tenha tu perca a homogeneidade da cerveja que tu tá fazendo o invase. Fora isso, tudo que a gente falou de começo já serve como todas as orientações que são necessárias para tu ter o melhor possível de resultado, né? Então aqui o ácido choque, ele é um processo muito simples, fácil para se fazer em casa. Só que tem que cuidar, tu tem que planejar, tu vai começar esse processo uma semana antes do invase, tu não vai fazer isso na hora. Então tudo que envolve cerveja selvagem necessita de planejamento. Esse é só mais um planejamento dentro das inúmeras tarefas que tu tem para tu chegar numa cerveja de boa qualidade. Mas esse processo de invase, gente, é a coisa que eu vejo assim, ó, nos campeonatos que eu já participei julgando o maior problema, né? Tipo, mesmo julgando assim o Nacional das Acervas, foi um dos maiores problemas que eu vi. E assim, no Nacional das Acervas a gente já deveria estar só chegando lá, a nata da galera. E chegou muita cerveja com erro de problema, de cerveja que nem tinha refermentado ainda na garrafa. Achando, né? Que a refermentação ia passar pelo mesmo processo que passa nas ales e lagers normais. Pode ser que sim, ou simplesmente a pessoa fez deixou pra fazer muito em cima da hora. Esse tipo de processo, o ideal é que tu refermente e deixe pelo menos um mês, assim, né? A gente que já faz muito, a gente deixa 15 dias, 20 dias, já a gente sabe que vai estar pronto. Mas, né, sempre é bom tu ter ali um lag time maior para tu esperar que a tua cerveja vai estar pronta. Às vezes, Henrique, lá na fábrica, a gente tem cervejas que a gente sabe que invasou e vamos esperar 3 meses antes de botar para vender, porque no começo às vezes pode aparecer um certo sulfuroso, alguma coisa assim. Não é comum, mas às vezes aparece. Às vezes, antes de soltar, a gente abre uma ou outra garrafa pra gente ter como referência. E às vezes a gente sabe que tem coisa que também vai mudar e ponto, né? Mas principalmente assim, seguir esses passos que são simples, que não necessitam de nenhum equipamento específico e muito tecnológico para fazer. É simplesmente uma questão de lógica e cuidado. No final das contas, tu já se programou tanto para fazer uma cerveja que muitas vezes fermentou 6, 12 meses, e tu economizar tempo num passo tão simples, né? Tão corriqueiro, por assim dizer, né? Eu te diria assim que não é tão simples quanto refermentar uma garrafa de ale, né? Mas também não é complexo como fazer uma cerveja que ficou 12 meses envelhecendo, sei lá, se refinando, tipo, meu... Exato. Não é. E assim, outra coisa é, tipo, não tente fazer com as leveduras que você tem em casa, que tu tem lá, sei lá, uma US05, sei lá o que tu vai ter em casa. Procure usar as leveduras que são ideais para refermentação, tá? E não esqueça do nutriente, né? Hoje a gente tem no mercado alguns nutrientes para cerveja que servem, mas eu uso muito nutriente para vinho, né? Principalmente nutrientes para refermentação de espumantes. Porque, meu Deus, eu vou ter que agora fazer mais isso. Sim, tu vai ter que fazer mais isso. E não vai sair disso. Eu já vi uma galera fazendo manipulação de nutriente. Eu vi uma galera fazendo em farmácia de manipulação. Pode até ser. Mas o ideal seria sempre tu olhar para as leveduras de espumante, porque geralmente tu vai usar uma levedura de espumante para fazer a refermentação. Então aquilo ali tá pensado para as próprias leveduras, né? Hoje é mais fácil tu procurar, né? Por exemplo, uma levedura com agave lá de refermentação de espumante, que ela vai indicar uma Ale Baianos, que ela deve ter lá selecionada, que inclusive eu já comprei. Mas só que tu vai acabar comprando um nutriente. E o nutriente ideal daí seria para eu baiano seria de refermentação de espumante, que é o ideal, né? Já é programado para isso. Então, assim, sim, para tu não ter surpresa, é só seguir o rito aqui, é bem tranquilo. Mas tem que ser feito. E assim, a maioria do pessoal, não, mas eu vou fazer por carbonatação forçada. Gente, é onde mais dá problema. Presença de oxigênio. Porque carbonatação forçada sempre vai ter uma presença de oxigênio, e daí aquele oxigênio que tá entrando no processo de carbonatação forçada, porque tu tá transferindo a cerveja de um lado pro outro,
ele vai gerar ali o THP. E daí tu vai ter uma dificuldade enorme de tirar, porque tu já não tá promovendo nenhuma refermentação. Eu sempre digo assim, ó, para quem faz carbonatação forçada, que o ideal seria sempre, independente da cerveja, fazer uma refermentação em garrafa. Sempre. Nem que tu colocasse 1 grama por litro, e nem colocasse levedura, mas que seria ideal que tu colocasse uma levedura um pouco mais ativa ali. Exatamente para que tu não tenha problemas de invase. E eu acho que isso vale pra todo mundo, sabe? Tem um pessoal que faz isso com IPAs, né? Que eles chamam de scavenger, que é basicamente fazer a carbonatação forçada, mas com micropriming pra fazer comer o pouco de PPBs que tiver de oxigênio ainda dentro da lata ou garrafa. Exato. E isso é muito comum na indústria belga. Isso é uma terça-feira comum pra eles. É assim que tem que fazer, tá ligado? Tipo, não tem muita saída. Beleza, então. Acho que cobrimos o Acid Shock. E agora tem que fazer a imagem dos 2 barris se chocando. Um carrinho de choque de cerveja ácida. Muito bom. Perfeitamente. Agradeço a Rafael Horst Vert, Thiago Reis, Alexandre Vaz, Kleberton Pereira e Márcio Teixeira dos Santos. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, todos os agregadores. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante pra nós, vai lá, é de graça. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar o seu produto ou sua empresa, e-mail para nós, contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Diego? É isso, vamos bater os carrinhos. Bater os carrinhos. Isso aí. Valeu, queridos. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.